ver isso aqui. Quando o sacrifício não garante lealdade. Eita. Eita! O que aconteceu? Já passou por isso. Ou se não, teve um amigo que passou por isso. Será? Vamos ver. É o Red Bull patrocina. famigerado episódio clássico e canônico na vida de muitos homens da ingratidão feminina. Vamos supor que você está num relacionamento. A sua mulher passa por dificuldades financeiras ou precisa de uma ajuda para realizar um sonho. De repente, inteirar para a faculdade ou tá insegura. A ingratidão, independente do sexo, obviamente a gente vai falar de um caso de uma mulher que foi ingrata, né? Independente do sexo, é uma das coisas mais ruins de você passar, né? É uma das piores coisas, assim. Quando você ajuda aquela pessoa sem pedir nada em troca, porque você quer ajudar, porque você gosta, e você só recebe ingratidão depois. É foda demais, cara. É foda demais. Com o corpo e não tem dinheiro para academia, então você pensa, bom, o que é menos R$100 no meu orçamento, né? Amor, vai lá, faz sua academia. Ai, obrigado e tal. E assim se segue. Na ânsia de desestressar a mulher que tem do lado, o homem não mede esforços de tentar tornar a vida dessa mulher fácil. Ainda mais quando essa mulher está fragilizada ou sabe se fazer de fragilizada. A feminilidade tem um poder absurdo sobre os homens. E ela pode ser usada para o bem ou para o mal. Para o bem é quando a mulher consegue acolher o homem, diminuir o seu estresse, fazer com que esse homem, inclusive, se sinta mais homem, mais potente, mais forte, beleza? Mas tem um lado negativo, que é quando a pessoa se fragiliza de propósito, se coloca como vítima ou se faz de incapaz, menininha, para ativar o instinto protetor no homem e tirar dele aquilo que ele tem. Todo homem tem um prazer instintivo de tirar o estresse da mulher que tem do lado, de tornar a sua vida verdade isso? Gente, eu acho que é verdade isso, tá? Acho que esse instinto de proteção masculino, ele realmente existe muito. Vida fácil, de não conseguir ver uma cara emburrada, uma cara contrariada, tanto que é clássico a mulher que quer fazer. E isso é bonitinho, tá? Isso não é algo que... Bonitinho não, isso é instintivo, é bonito quando você encontra uma pessoa de fato que mereça isso, né? Esse instinto de proteção masculino é foda pra caramba, velho. É o que tem que ter, né? Pra proteger a sua casa, sua mulher, seus filhos. Tem que ter. O duro é quando você encontra uma pessoa não foda pra fazer isso. Fazer com que o homem perca a sua vida social ou deixe de fazer coisas pra ele para ficar devoto apenas a ela, sempre o provoca dizendo, escolhe ou seus amigos ou eu. Bom, um homem adulto, por que diabos ele iria cair nessa chantagem? Bom, é a feminilidade. Ela faz uma birra, o cara olha, cara, não consigo ver a minha mulher contrariada. Rapaziada, cancela o futebol, não vou poder participar. Enfim, né? Ou seja, é a feminilidade, é essa fragilidade usada para manipular a vontade de um homem. Então, mulheres frágeis despertam o lado provedor em um homem. Tem até um ditado entre as coaches de feminilidade que já entenderam isso e dizem: mulher, ao invés de se fazer de machona e entrar em DRs com seu namorado, tente se fazer de dócil e meiga e você arrancará com muito mais facilidade tudo o que quiser desse cara. Então, eu fazia, na verdade, eu acho que eu não posso chamar de curso, mas como é que eu posso chamar isso? É porque tem palestras, né, de casais e tal, e de como ser uma mulher virtuosa, assim como homens também, né, na igreja. E eu já fiz bastante palestras nesse sentido, né, tipo, casamento blindado, sabe? Como em relacionamento mesmo, sabe? Mulheres ensinando mulheres a serem mulheres virtuosas, né? E tinha aulas sobre isso, mas não era que, tipo assim, você tem que manipular ou chantagear, sabe? Era tipo assim, é melhor você agir na delicadeza com o seu esposo do que na grosseria, né? Bater de frente, ficar toda hora brigando, porque você vai conseguir muito mais a calma, a atenção e a provisão do seu esposo se você for uma mulher calma, se você for dócil, se você for gentil. E quando a mulher usa isso pra manipular, é a mesma coisa, né? Ela consegue. Ué, tu é casada? Não tô falando isso. Mas é porque não precisa ser pra fazer esses cursos. Eu gostava de fazer. Desculpa, não posso gostar de fazer. Não posso gostar de aprender a ser uma mulher virtuosa? Foi mal aí, cara. Pra você ver, né? Aulas de como manipular um homem.
E bem, se só falando tá difícil de entender isso, por que não desenhando? Daí, um jogador de esportes, certo? Acabou abdicando da sua carreira, do seu tempo, para socorrer a sua namorada durante um processo de reabilitação e tratamento contra o câncer. Vamos ouvir essa história e trocar uma ideia sobre isso. O evento canônico de todo homem, a ingratidão feminina. Jogador que foi abandonado depois de apoiar a namorada com câncer. Pois é, meus gadinhos, hoje eu lhes apresentarei a suprema sobrada de nada pro beta. Já que recentemente explodiu na net um caso onde um dos maiores jogadores de Valorant do mundo foi abandonado depois de largar sua carreira pra cuidar da sua namorada com câncer. Mas pode não ter sido assim. Então, se você não viu nada disso, relaxa e agacha que eu vou te explicar tudinho. Porque tudo começou em 2019, quando o jogador profissional de CSGO, TenZ, começou seu relacionamento com a streamer Kaidi. Streamer essa que em 2023 foi diagnosticada com câncer no sangue e na medula óssea, o que levou ela a parar de streamar. E o TenZ, que na época estava entrando no seu auge, só que agora no Valorant, largou sua carreira para cuidar dela de todos os jeitos, acompanhando e pagando por todo o processo dela quanto ao câncer. Entretanto, recentemente, após ela já estar curada desse câncer, a mesma postou um texto enorme no Twitter dizendo basicamente que eles haviam terminado porque depois de 6 anos, eles deixaram de crescer individualmente. E isso Deixaram de crescer individualmente. Beleza. fez ela receber muito hate, só que pra piorar, acharam prints que dão Cara, isso é complicado, né? Quando você tá num relacionamento a dois, tipo assim... Não que você também tenha que se anular completamente, não tô dizendo isso, mas... A ideia de crescer individualmente é muito complicada, velho. Porque se você tá junto com a pessoa, na verdade, o crescimento, ele realmente tem que ser em dupla. Tem que ser dos dois. a entender que ela tava traindo Tipo... É igual aquele vídeo que esses tempos viralizou de uma menina falando que ela virou feminista depois de casar. Porque ela tava falando, né, que ela teve um filho. E aí, depois de ter esse filho, ela percebeu que meio que ela ficou só no mesmo lugar. Parou de trabalhar, não sei o quê, pra cuidar da criança. Ficou no mesmo lugar. Enquanto ela via o marido apenas crescendo. Seja no trabalho e tal, entendeu? Estudando no trabalho, etc. Só ele crescia, crescia, crescia. E meio que ela regrediu ou ficou no mesmo lugar. Só que enxergar as coisas por essa perspectiva é bem errado também, né? Porque se ela pensar que o crescimento do marido dela também é o crescimento dela, porque é os dois caminhando junto, ela muda completamente essas ideias. Exatamente. Se eles estão casados, têm uma família, os dois, o crescimento dele é o crescimento dela também. Então não dá pra pensar, nossa, só ele tá crescendo, eu não. o TenZ. A internet tá acordando, né? Não só os memes da ideia de beta e tal estão viralizando devido a casos como esse, como também a querida que terminou com um cara depois de ter somado com ela pra livrar Acho que não, nem é isso, porque o Lobox falou aqui, ó. Se a mulher não tem objetivo na vida e o cara tem, então não tem por que reclamar. Não é nem isso. É porque, assim, às vezes acontece. Tipo assim, você, sei lá, você é casado. Eles não são casados. Ele podia sair pra trabalhar, fazer as coisas, buscar se profissionalizar cada vez mais, né, na área dele e tal, né? Porque a gente nunca para, né? Se você, sei lá, for um médico, por exemplo, você nunca para de estudar. Você sempre tá se atualizando nas coisas que vão saindo. Aí você tem a sua esposa, sei lá, tem o seu filho, ela vai se dedicar àquela criança, vai ficar em casa. Tipo assim, não é que ela não tem o objetivo, ele teve. Cada um teve o seu papel ali direitinho. Só que aí ela pensa o quê? Nossa, ele tá crescendo e eu tô aqui sendo o quê? Babá do filho dele. Puxa. do câncer, né? A galera deu um hate nela. Pô, como assim? O que tá acontecendo? É sério isso? Que ingratidão e etc. Bem, todo homem, em algum nível, ou já passou por isso, ou já presenciou isso. É aquela clássica frase: mas amor, eu não tava focando em mim porque eu tava ajudando você. Eu paguei a sua faculdade, a parcela do seu fiéis. E aí vem ela e diz: você fez porque você quis. Eu não te pedi nada. É duro, E você, viu? caramba. Anos de vida perdido, energia, juventude, né? Disposição para mudar de carreira, ou para cursar outra coisa, ou para ganhar mais dinheiro, perdido devido à maldição da ingratidão feminina. Rapaziada, vamos lá. Por que que os caras
ficam dando o privilégio de esposa para namoradas. Cara, se esse tipo de conselho aqui, só essa... Mas acho que eles já moravam juntos, né? Esse é o grande problema também pra mim de hoje em dia as pessoas só querem ficar junto, namorando e não firmar um compromisso. Eu sei que as pessoas realmente estão com medo de firmar compromisso de fato. Apesar de que se você tá morando junto e já tem um tempo, vai ser a mesma coisa quando se separar. Mas, ok. Só que o pessoal tem muito medo de firmar compromisso. E aí, isso acaba gerando várias situações também. O negócio do namoro é namoro, noivado é noivado, casamento é casamento, tem que voltar. Esse negócio de não, vamos morar junto aqui sem compromisso nenhum, virou putaria. Frase tivesse entrado na cabeça do player, ele, cara, calma aí. Faz sentido. Na saúde e na doença, riqueza e pobreza é um nível diferente de comprometimento. Para além de cartório, assinar papel, é até espiritual. E não o nível de namorada. Eu acho que os homens estão perdendo essa régua. Eu acho que os homens estão precocemente tratando como esposa tanto ficantes quanto namoradas. E mulher também, véi. Porque aí depois ela quer ser tratada como esposa e tal, depois fica chorando, nossa, eu quero casar. Mas ali já acostumou o cara a ter praticamente uma vida de casado, sem o compromisso de ser casado, entendeu? 3 meses, vão morar junto. Nem conheceu ela direito. E ainda assim, depende. Porque até mesmo num contexto de casamento, o homem sabe que a sua missão, que é o trabalho, é o que sustenta inclusive o pilar do casal, que inclusive paga o tratamento, né? Então, mesmo num contexto de casamento, reduzir a carga de trabalho, contar com uma rede de apoio, sogro, sogra, enfim, tio e fulano, afinal de contas, ela também é gamer, né? Tava no meio todo da situação. Conheci uma mina que casou com menos de 3 meses de namoro. Eu também conheço uma pessoa assim e se deu muito bem, tá? Tá aí, tá feliz com o marido, tem uma bebezinha. Inclusive cresceu como influencer sob as asas dele, né? Isso me lembra tanto... Mas casou, não se juntou, né? Namorou 3 meses, noivou, casou direitinho. Gaulês, enfim, não vou entrar nesse detalhe aí, já falei disso aqui no canal há tempos passados, o caso do Gaulês, né? Quer dizer, a fama dele adotou a querida, ela cresceu como a namorada do player, e quando ela cai, ele larga a missão dela por ela, e perde ela e a missão. Rapaziada, mulheres perseguem homens que perseguem a sua missão. Mulheres perseguem homens que perseguem a sua missão. Se por algum motivo você está num namoro, não um casamento, mas um namoro, e a sua mulher passou por uma fragilidade, o que você vai fazer é estender a ajuda até o ponto em que ela não comprometa a sua jornada. Eu acho isso é realmente bom. Até porque, obviamente, se é sua namorada, você não vai tacar um foda-se, né? Nem seu namorado e sua namorada. Isso daí também é duro. Mas você tem que, né, ter uns certos limites ali. Que frieza dizer isso. Negativo. Porque parte de você, até então, ter se focado na sua jornada foi um dos motivos pelos quais ela admirou você. Inclusive, Não, esse rapaz aqui, eu até que gosto do conteúdo dele. Ele fala bastante coisas legais, até pros caras também. o foco na sua jornada que vai custear a estrutura que vai ajudar ela a sair da fragilidade. Ou seja, é um jogo de soma zero. Não tem... Também é o único que faz conteúdo assim. Ele não se declara Red Pill, tá? É que, como ele faz conteúdo mais pros rapazes, o pessoal fala que ele é Red Pill, mas aí eu também não sei. Mas ele é o único desse nicho que eu realmente gosto e que eu vejo que fala coisas decentes, assim. E que realmente fala coisas que, tipo assim, vai botar coisas legais na cabecinha dos meninos. Sem vantagem alguma um homem largar de si mesmo para E de mulher. viver completamente pela namorada. Se pela esposa já é uma interrogação enorme, imagina por uma namorada. Jovem, casal de 20 e tantos anos, jovem... De repente, deixamos de crescer individualmente. Não, ele deixou de crescer individualmente. Palavras dela, né? E é muito comum, tanto homens quanto em mulheres,
quando estão em fases de fragilidade, mesmo que a relação esteja em frangalhos, se apegar a esse relacionamento Nem sei se ele decadente, é casado. porque é a única faísca de devoção que a pessoa Tá tem. queimado. Por que eu terminaria agora pra ficar aqui adoecida e sozinha, mesmo que eu já não o ame mais? Então, mesmo não o amando, eu vou mantê-lo por perto, e quando eu melhorar, talvez eu reveja se eu realmente tenho atração, tesão ou o admire. Então, nunca abandone completamente a sua missão por conta de relacionamento. Você pode achar que o caso do câncer é extremo demais, mas eu vou colocar aqui um exemplo bem real que eu uso constantemente aqui no nosso espaço. Vamos supor que você está num relacionamento, beleza? E vira e mexe, você ouve a sua namorada reclamando da vida dela morando com os pais. Já tá entendendo onde eu quero chegar, né? Vem Mas vamos morar lá, comigo, vamos amor. apertar ainda mais essa dor, camarada. Daí ela, nossa, o meu pai fica vigiando a hora que eu saio e entro em casa, limitando quando eu posso dormir fora. Minha mãe me mandando lavar coisa pra lá e pra cá, arrumar a casa. E você só vê o lado dela, acha que ela é uma princesa num castelo, certo? Amaldiçoado. E pensa, Sempre tem um motivo, né? cara, toda hora que a gente se encontra, ela fica no meu ouvido reclamando. Vou salvá-la. Quer dizer, você vê a sua mulher na fragilidade, ela usa a feminilidade pra reclamar, sabe que quando o homem ouve reclamação é pra tentar resolver, pronto. Você desperta o seu provedor interior. E aí, você que estava na casa dos seus pais, engolindo os sapos, mas de convívio normal, fala, pai, mãe, é o seguinte, Tô vou indo morar de embora. aluguel, vou morar com a minha namorada. E você, cara, teu quarto tá ali, economiza, termina os seus estudos. Teu trabalho vai apertar a tua renda, cara. Não, não, não. Tá na hora já, tem a minha independência, quer dizer, se não fosse pela mulher, você não sairia de casa cedo. Mas você tomou as dores dela e acha que tem que salvá-la. No futuro, depois de vocês dois juntos e ela resolver sair fora, aí fala, mas amor, eu saí da minha casa dos pais, pago o aluguel aqui, mantenho. Olha o que eu fiz pela gente, como assim? Você tem que se reencontrar, dar um tempo, tá confusa. Aí, você fez porque você quis. Eu não Meu te amigo, se pedi meteu nada nessa, vai disso. ser pai. Para que ele seja muito feliz com o bebezinho, Esse né? episódio de ingratidão feminina é pesado. E E com- esse é o com a tipo mulher. de nível de sacrifício que você só faz para uma esposa depois que ela passou pelo teste do tempo, pelo teste do convívio debaixo do mesmo teto, pelo amor de Deus. Mas a maioria de nós não. Nos primeiros meses, uma reclamaçãozinha, toma um Pix, uma reclamaçãozinha, racha o aluguel, uma reclamaçãozinha, toma parcela da faculdade, uma reclamaçãozinha, toma a academia. Para depois ouvir cansei, tô confusa, Tô preciso de espaço. Tô confusa. Senhores, se esse tipo de reflexão aí chegou até você de alguma forma aí, ou conhece alguém que passou por isso, coloca nos comentários aí e fique conosco. Se inscreva aqui no nosso canal, beleza? É um prazer ter vocês comigo aqui. E É um claro, né, prazer. nada melhor do que não Opa. focar nos outros para além de si mesmo, do que focar na sua saúde, no seu treino, na sua dieta. E use o cupom CONSELHO no site da Growth. Vamos treinar, Ao gente. fim da sua compra, digite conselho e ganhe descontos em todo o site e você paga mais barato, ainda acumula com outros descontos do site, certo, senhores? Vamos focar em nós mesmos, tá? Não tô dizendo aqui que nenhuma mulher é digna de confiança. Ouça o que eu disse, é saber até onde a sua mão alcança para não prejudicar a sua jornada. O que lhe sobrar e não lhe faltar, você ajuda aqui e ali. Olha, esse mês dá, no próximo não. Mas nunca desista da sua grana, nunca desista de investir mensalmente e nunca desista dos seus investimentos pessoais e de carreira. Beleza, senhores? Porque justamente é essa jornada que o fez ser um homem admirável para ela no começo. Sim. Mas que ao longo da Bem jornada isso. ela vai ficar testando se você realmente é fiel à sua carreira ou se ela consegue, com esse episódio de fragilidade, te fazer desviar dela. Eu sou Ricardo Tomé, falando, escrevendo pelo Obrigado, Conselho. Luiz. Até. Se inscreva aqui no canal, fique conosco. Muito bom. Bom vídeo. Gosto bastante dos vídeos desse rapaz. Bom mesmo.